Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai ter um bate-papo super especial com o Mister Teacher Paulo. E é um negócio importante porque a ideia central é que a gente traga a importância do inglês para a carreira, que a gente traga a importância de aprender inglês para a vida profissional e dá para entender como é importante, como as pessoas vão se destacar. Então, a gente vai começar o bate-papo. Eu já estou aqui pronto. Mister Teacher Paulo daqui a pouco entra e a gente começa esse bate-papo. É incrível, mas pouca gente fala inglês fluente no Brasil e com certeza muitas pessoas não sabem as oportunidades profissionais que elas estão perdendo por causa disso, né? É comum muitas pessoas serem super qualificadas, terem capacidade de trabalhar em empresas, em organizações super interessantes, em ter tarefas super interessantes, mas acabam bloqueadas justamente por não dominar outro idioma, como por exemplo o inglês. Então é isso que a gente vai fazer agora, é isso que a gente vai bater papo. Eu quero conversar com o Teacher Paulo sobre algumas dicas, né, como que as pessoas podem aprender, quais são as grandes dificuldades, quais são as grandes barreiras. Acho que essa é a ideia central. Quero falar também um pouco sobre metodologia, né? Quais são algumas metodologias de se aprender negócio que a gente ensina na própria Sampo, e no LIT, né? São metodologias que podem ser adotadas também para metodologias de aprendizado em inglês, né? E apesar, obviamente, de ser difícil, né? De parecer mais difícil do que é claro que qualquer um de nós consegue aprender qualquer idioma, né? Isso é uma característica humana, né? Eu acho que a gente que coloca muita barreira e não consegue, enfim, às vezes aprender e não consegue, não se esforça ou se impõe limitações por vergonha, por achar que não é capaz, por achar que a pessoa do lado fala inglês muito melhor, né? Então, aqui ó, o Teacher Paulo já entrou. Deixa eu convidar ele aqui. Aí. Legal, já convidei, carregando. Olá, Aí, Mister Teacher Paulo, e aí, que legal, cara, tudo bem? tudo bem? Que prazer estar aqui. Como você está? Tudo ótimo também, cara, tudo tranquilo. Feliz aí com o nosso bate-papo. Pô, tô Legal. super empolgado. Eu acho que a gente vai conseguir ajudar muita gente é, a desbloquear, a alcançar objetivos de vida, alcançar objetivos de trabalho, né, com esse bate-papo sobre a importância do idioma inglês, importante para a vida, para o trabalho. Eu acho que tem bastante coisa aqui. Eu estava comentando antes de você entrar que tem muitas pessoas, né? Na São Paulo a gente tem mais de 10 mil alunos por ano, né? No LIT a gente tem mais de uma centena de milhares de alunos. E a gente sabe, né, que tem muitas pessoas que são super capacitadas, elas são super competentes, elas têm experiência e acabam perdendo oportunidades porque não dominam inglês, né? Sim. Você sabe, quantas pessoas dominam inglês? Quantas pessoas acham que falam inglês? Você sabe essa conta? Bem, de acordo com as últimas pesquisas, 100% da população brasileira se diz falante de inglês. Se diz. Né? 70% das pessoas mentem no currículo dizendo que tem um nível de inglês que não tem, que não existe. Caramba. Mas o número real mesmo, na teoria, de acordo com esses últimos estudos, é somente 1% da população brasileira realmente fala inglês. O resto é pura especulação. E isso é muito triste. Caramba. É muito triste. É muito pouca gente. É muito pouca Nossa, gente. O Brasil tem 210 milhões de pessoas, a gente está falando aí de 2 milhões de pessoas que falam inglês. É muito pouco, né? isso é o quê? A população de Brasília há 10 anos atrás? É nada. É uma cidade, Nada. né? É É uma uma cidade capital, né? grande, né?
uma cidade grande, 2 milhões de pessoas é uma boa cidade, obviamente, é uma cidade grande. Mas no Brasil de 210 milhões de pessoas é muito pouca gente mesmo, né? É 1%. Você tem que pensar que se você sabe inglês, você dá uma surra em 99% da população brasileira, né? Tipo assim, surra que eu digo no mercado de trabalho, você entra na frente de todo mundo. Exatamente. Quer dizer. Não adianta só inglês, né, doutor? É verdade, é verdade. Mas isso você tocou num ponto super interessante. É, é, por que você, pô, você é um baita professor de inglês, você tem Obrigado. uma facilidade, você tem dinâmica, você tem carisma, e você tem muita experiência, né? Por que você acha que as pessoas não aprendem inglês? Cara, na verdade, o sistema, você sabe, né? O sistema de educação mundial, virou, infelizmente, uma coisa bem ultrapassada. Uhum, E o Brasil, infelizmente, é um grande exemplo de sistema de ensino ultrapassado, não só no ensino do idioma, em qualquer área. Nós temos verdade. excelentes professores que, infelizmente, têm que seguir um currículo que não ensina. Nós fomos treinados no Brasil para aprender algo que não é real, principalmente na minha área, que é do inglês. O que as escolas de inglês tradicionais ensinam é algo totalmente irreal, não tem nada a ver com o inglês do dia a dia, falado nos Estados Unidos, Uhum, nem no Reino Unido, nem em lugar nenhum. Então, a forma de ensino é extremamente antiga, é fossilizada, é muito chato. É muito chato. Imagina se você tem 60 anos e nunca estudou inglês na sua vida. Você começa a querer estudar inglês a partir de hoje, 60 anos. E aí você começa a entrar na aula e a primeira aula que o cara vai te ensinar é gramática. A gramática ela é o fundamento, ela é a base, ela é a foundation de toda a estrutura. Mas se você já chega aprendendo gramática, que talvez você não saiba nem no português, porque você é um falante nativo do português, você vai uhum, acabar tendo o quê? Desânimo. E hoje, o que impede o adulto de aprender inglês é justamente o que a criança tem de sobra. O adulto tem vergonha e a criança uhum, não está nem aí. Então, uhum, hoje, a questão emocional é muito maior do que o próprio ensino em si. Se você tivesse, talvez, um acompanhamento emocional com essa pessoa que vai aprender já com gramática, se fosse uma aula muito divertida de gramática, talvez a uhum. pessoa aprenderia. Só que está preso nos moldes antigos, da forma antiga, do jeito antigo. Aí a pessoa de 60 anos, na primeira aula, ela vai aprender que o verbo presente perfeito, você tem que usar o have, que é um verbo auxiliar, que você coloca depois do seu pronome pessoal, no caso, reto. Tô Não fora, dá, deixa eu assistir novela da Globo. exatamente. Melhor. É Então, verdade. acho que acaba. É esse. Juntando a nossa forma errada de ensinar, que o Brasil tem, mas não é só o Brasil. Não vamos Uhum, fazer aqui, né, um complexo de vira-lata, não é só o Brasil. O sistema de ensino também tradicional de inglês nos Estados Unidos é idêntico ao do Brasil. A única diferença é que lá os professores falam somente inglês, que é claro. pior, porque a pessoa não tem nenhum apoio da língua mãe, que hoje as maiores universidades do mundo indicam para utilizar para justamente quebrar a barreira emocional. Falei demais. Entende? Eu posso falar uma coisa aqui? Deixa eu falar só um negocinho aqui, doutor, que a gente Manda vai bala. para a live. Gente, eu queria pedir com toda a educação para os meus seguidores, para quem me segue já sabe, mas para os seus seguidores, se vocês puderem, por favor, clica aqui nessa. Tem um aviãozinho aqui de papel do Uhum. lado do comment, dos comentários. Se vocês puderem clicar ali e compartilhar com seu pai, sua mãe, chama sua família, chama um amigo seu para ver essa live, porque essa live é muito importante. Gente, aqui o que vocês vão assistir, o que vocês vão escutar, olha, pode transformar não só a vida de vocês, mas a vida da família de vocês para sempre. A gente está falando de educação e educação é a única coisa que pode transformar o Brasil e o mundo. Então, por favor, para um tempinho, compartilha. Quem é meu aluno, avisa nos grupos lá do Telegram para eles virem para a live. Por favor, que a gente está falando sobre mercado de emprego, educação, tecnologia da educação. Eu anotei que eu estou com a minha colinha aqui. Eu também, Tem ó. muita coisa, né, para a gente Eu falar. também tô tudo anotado aqui. Maravilha, A gente maravilha. se Desculpa falar prepara. demais, mas é porque essa área eu fico empolgado. Não, a gente se empolga mesmo, né? Sim, sim. E você estava falando, tá passando um mundo de coisas aqui na minha cabeça. Eu fico pensando, por exemplo, a gente fala, né? Puxa, 1% fala inglês fluentemente e tem uma série de empregos agora, nesse momento, que poderiam ser ocupados por pessoas que falam inglês, né? Com certeza tem alguém tentando contratar alguém que sabe um monte de coisa que também fala inglês, né?
Sim, E aí eu estava fazendo as contas de emprego aqui na minha cabeça, né? A gente tem 14 milhões de pessoas desempregadas, né? A gente tem mais quase 8 milhões de pessoas, né, que desistiram de procurar emprego porque estão tão desanimadas com a falta de perspectiva que elas não assumem mais estar procurando emprego. Ou sim. seja, já são 22 milhões de pessoas. E a gente Nossa. tem mais aproximadamente um pouco mais de 20 milhões de pessoas subutilizadas. Que é aquela pessoa que está fazendo um trabalho que ela não gostaria, que é inferior à capacidade dela, porque ela precisa ganhar algum dinheiro. Então, estou falando de 40 milhões de pessoas. É muita gente, né, que Nossa. está subutilizada, ou seja, que está procurando uma oportunidade. Né? Aí você fala o seguinte, essas pessoas não... Elas têm conhecimento? Tem, com certeza. Elas aprenderam um monte de coisa. Elas aprenderam um monte de coisa de um monte de coisa. Sim. Né? Agora, se elas conseguissem canalizar uma parte desse esforço, né, para o inglês, certamente elas... Então, isso vale para muitos níveis, né, para muitas pessoas, porque muitas empresas precisam de pessoas para tarefas básicas, mas que tenham domínio do idioma inglês. Né? Mas eu queria te perguntar uma outra coisa. Eu te perguntei um pouco, você falou um pouco do medo, né, e do erro, né? O adulto ele tem vergonha de falar errado, ele tem medo. Como é que funciona isso? Fala um pouquinho disso. É muito interessante, isso é uma questão do ser humano, mas a partir de uma certa idade. A partir da adolescência, a gente começa a sofrer bullying na escola. E aí começam a criar os traumas emocionais. E é muito importante que os professores estejam preparados também, que eles conheçam. É uma coisa que falta muito, principalmente na minha área, vou falar da minha área. No Tá. ensino do inglês, falta muito os professores de hoje em dia, principalmente do online, que tem uma voz muito maior, né, porque a gente tem a escalabilidade absurda. Falta muito o professor conhecer um pouco, estudar sobre psicologia. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa cuidar muito mais da emoção das pessoas. O mundo está doente emocionalmente. Daqui a É 10 verdade. anos, 50% da população estará com alguma doença emocional. Ou seja, eu e você, um dos dois, a gente vai estar fazendo um tratamento, ou os dois. É Então, verdade. o que acontece? O ser humano, quando ele começa a atingir um certo status na vida dele, ele não quer sair dali nunca. Você Uhum. consegue um carro bacana, você consegue um emprego legal, você não quer sair daquilo, porque aquilo é confortável. E aí você tem advogados, você tem juízes, você tem delegados da Polícia Federal, alto escalão, gente do governo. Quando está dentro de uma sala de aula, parece um bebezinho, um chorão, um medroso. Por que isso acontece? A mentalidade. O foco dele está no errar. Ele fica com medo de errar. Só que o Uhum. que as pessoas não conseguem entender é que quando você não erra, é porque você não está fazendo. Porque quem faz Exatamente. erra. Se você fizer, você vai errar. Então, o segredo do sucesso no idioma ou em qualquer área da sua vida, seja na música, seja no esporte, em qualquer área da vida, é errar. Jogar não para perder, mas jogar para errar. Você Uhum. sabe que se só tem sucesso. Michael Jordan, LeBron James, todos eles falam, o povo só vê o que eu acertei, mas não sabe as dezenas, centenas de milhares de vezes que eu errei. Às vezes que eu falhei meu time, às vezes que não deu certo. Então, se tem esse lado emocional bem trabalhado, e também isso parte, eu acho, do sistema educacional, você consegue ter adultos que são plenos. E eu falo muito do mindset, da mentalidade. Sabe, Uhum. quando você quer perder um peso, eu tô querendo perder peso, mas tô indo pro McDonald's. Come on, that's not gonna happen. Aí É. você faz uma dieta louca, não, vou ficar só comendo, vou beber só água e, sei lá, viver de fotossíntese, com sol. Daqui a pouco você vai estar o efeito sanfona, porque se não mudar a chave na sua cabeça, a sua transformação de alma, de mentalidade, eu preciso aprender inglês, e inglês é prazeroso, e inglês vai transformar minha vida, ou eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso fazer um MBA, eu preciso estudar sobre tecnologia, eu preciso, sei lá, ter conhecimentos gerais. Uhum. Enquanto isso não transformar na sua vida, você entender que é necessário para que você viva melhor e transforme a sua casa, a vida dos seus filhos ou dos seus parentes, enquanto não mudar a mentalidade, nada muda. Então, o medo, ele é o princípio do fracasso em qualquer área da vida. É verdade. Erre, por favor, erre, porque errar não é humano, é divino. Uhum. Erre, porque é maravilhoso errar. Só com o erro que você aprende. É. A gente tem uma cultura de errar, e ele vem mesmo da escola, né, como você comentou. A democratização que a gente teve da escola, ela aconteceu pela Revolução Industrial. Então, você tinha uma Sim, escola que era para poucos,
Aí você vem a indústria começa a democratizar, gera empregos, as pessoas começam a ter dinheiro para colocar seus filhos na escola, você tem uma explosão de escolas. E a escola ela vai ser feita com uma base industrial, né? Que é fundamentalmente você ter as pessoas no mesmo espaço, aprendendo a mesma coisa ao mesmo tempo, né? E esse processo, ele é um processo que a escola ela já tem a pergunta. Então, ela não ensina o aluno a fazer a pergunta. A escola já tem a resposta, porque ela tem um gabarito. Então, você fica treinando a acertar o que será que o professor espera como resposta. Né? Sim. E isso é o que faz a gente ter até aquela lógica de eu não posso errar, né? Você não pensa, você não tenta absorver aquilo e ir para o melhor caminho que o seu raciocínio te levou. Você simplesmente pensa, a gente chama de schooling game, né? Que é aquele negócio de eu tenho que acertar o que o professor está esperando como resposta, né? Exatamente. E se você responde uma coisa diferente, parece Zero. errado. Então, zero. Então, aquele negócio de uma criança pintou um céu de roxo e aí tá errado. Não, porque o céu é azul. Não, por que o céu é azul? Na cabeça da criança pode ser roxo, ela tem uma imaginação e tal. E aí você tocou no ponto da criança, né? Você falou um negócio que a criança, um adulto tem uma coisa que a criança tem, né? Que é muito interessante, que a criança não tem medo. Qualquer coisa para a criança, ela erra, ela dá risada, ela não tem essa vergonha. A gente não. A gente fica preocupado, né? E não tem nada pior que quem fala inglês, aparece um cara do lado falando inglês melhor. Aí, se você fala nível intermediário, você vira um... Você esqueceu tudo, você se sente mal, né? Você não consegue falar nem spell your name. Você falta ar, você gagueja, né? Sim. É super diferente, né? Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Para alguém que tem um inglês, já começou a aprender inglês, né? Eu tenho muita impressão que as pessoas começam e param inglês 20 vezes na vida. Quase que, né? Eu comecei inglês, aí me matriculei numa escola, online, sim, presencial e tal. Aí parei. Aí eu vou lá e começo de novo. Faz 20 vezes que a pessoa... E aí é interessante, porque o tempo passa e a pessoa continua sem saber, né? Porque ela vai sabendo pouco, ela vai desanimando. É isso, sim, mesmo? É exatamente isso. E é muito triste quando eu escuto alguém falando assim, professor, te sigo no YouTube há 7 anos. Ok, né? How's your English? Ah, professor, peraí, que eu ainda não consigo não, calma. Very good. Aí eu... Meu Deus, what happened? O que eu fiz de errado? Tipo assim, não fui eu que fiz de errado. A pessoa que fez de errado. Você falou, é justamente isso. Aquela história do grão em grão a galinha enche o papo só funciona quando existe consistência. Tá. Não adianta encher de pouquinho em pouquinho a cada semestre ou a cada ano. Você não vai ter um nível de informação suficiente no seu cérebro, o seu database na sua cabeça, o seu banco de dados, para que você tenha uma construção do idioma na sua mente. Então, é melhor ser a tartaruga do que ser a lebre. As pessoas, esse é o grande problema. Lembra a historinha da lebre que queria ser rapidona e a tartaruga igual uma lesma? Acabou vencendo a corrida, a grande maratona. Não é quem é o mais rápido. E esse é um grande problema em nós brasileiros. Eu me coloco nessa porque, número 1, eu sou brasileiro e porque eu passei por isso. A mania de querer aprender rápido e a mania de querer falar mais rápido do que os outros. Gente, não é velocidade. Quem fala muito rápido em qualquer idioma, geralmente precisa de um tratamento depois. Ou na fala, ou emocional, porque tá talvez com, sei lá, uma pessoa tem uma hiperatividade, tem alguma coisinha que não dá normal. Só se for adolescente. Adolescente é normal falar muito rápido. Tá? Nada é rápido nessa vida. Tudo que é rápido, que vem rápido, vai rápido. Eu acho que é melhor de grão em grão, mais step by step. Não once in a while, like every now and then. Não, every single day. Um pouquinho. Um pouquinho todo dia é melhor do que um montão e parar. E começa de novo e se joga e para. É a dieta. É a dieta. É o meu amigo. Ele quer fazer dieta de 3 meses. Aí ele emagrece, seca e daqui a pouco tá no McDonald's comendo Burger King, que nem eu. Pera, McDonald's comendo Burger King. That doesn't work. Peraí, juntei 2 empresas. Não vai dar certo. Mas é isso mesmo, né? A gente sempre brinca, né? Que a gente tem muita pressa, por isso que a gente faz tudo muito devagar, né? Porque você vai consistente, sem errar, né? Mas uma coisa que a gente tem uma metodologia, né, na nossa plataforma no LIT que é muito interessante, né? Assim, a gente tem na nossa cabeça, nossa mentalidade é que é como se existisse um modo aprender, um botão modo aprender, que a gente aperta on e off.
Então, assim, vou fazer um curso. Né? Pode ser de inglês, por exemplo. Aí eu Sim. aperto o botão on, aí eu fui para a aula, fiquei 1 hora na aula, acabou a aula, eu aperto off. Agora eu não vou mais aprender inglês, agora eu vou fazer outra coisa. Né? Então, isso vale para tudo. A pessoa fala assim, eu preciso fazer um curso porque putz, eu preciso melhorar aqui no trabalho, tem um monte de coisa que eu não sei, quero ser promovido, quero ganhar mais, poxa, quero trocar de emprego e tal. Aí a pessoa vai se matricular no curso. Ela aperta on, modo aprender, ligado. Acabou o curso, desligado. Uma das maiores mudanças de comportamento no aprendizado é o aprendizado estar sempre ligado na sua cabeça, né? Que é o que a gente chama de modo aprender sempre on, né? Por isso que a gente chama a metodologia de on learning. E a ideia central é a gente pode aprender ao longo da nossa vida e ao largo da nossa vida. Então significa que eu posso aprender agora com você, estou aprendendo já nesse nosso bate-papo, né? A gente está aprendendo aqui. O que eu recomendo para quem está assistindo agora? A gente. Anota o que a gente está falando. Né? Ou, se não tiver onde anotar, eu também estou anotando aqui, se não tiver onde anotar, a hora que acabar, desligou. Cara, 2 minutos, pense o seguinte, cara. O que eu aprendi sobre aprender inglês? O que eu aprendi sobre o inglês influenciando positivamente minha carreira? Então, essa ideia, ela faz a gente aprender muito. Uma pessoa que anota, ou que anota esses takeaways, né, ou qualquer processo de aprendizado, aprende 20 vezes mais que uma pessoa, por exemplo, que assiste 3 vezes a nossa live. Sim. Então, é super importante isso. Então, esse processo always on, esse processo de aprendizado constante, ele é muito importante. E aí, eu devolvo para você com uma pergunta, porque tem gente que fala assim, você pode aprender ouvindo música em inglês, você pode aprender ouvindo filme em inglês, você pode aprender lendo inglês, você pode aprender fazendo aula de inglês, lógico. Sim. Né? Como é que você acha que é a combinação de métodos de aprendizado para as pessoas aprenderem, misturando essas mídias todas, essas coisas que as pessoas gostam? Você falou de um ponto que inclusive faz parte da metodologia do meu curso. Tá no meu livro também, no meu e-book gratuito que eu disponibilizei, que é o e-book que eu falo assim, eu entendo, mas não falo. O que acontece? O que está acontecendo comigo? Você mesmo disse, né, que a pessoa tem tanta pressa que ela aprende muito devagar, porque ela vai com muita sede ao pote e não aprende nada. A gente tem preguiça, não todos, tá? Se você não se encaixa nisso, não se sinta, tá? Atacado por essa dica, mas muitos de nós, eu me incluo nisso, eu tenho preguiça de anotar as coisas, porque é mais fácil ouvir, a gente fala, não, minha memória é mais auditiva, ela é mais visual. Gente, nenhum ser humano escapa da escrita. Nenhum. Quando você está escrevendo alguma coisa, quando você toma notas, você não está escrevendo. Isso que a gente não para pensar, porque ninguém nunca explicou para vocês. Vou explicar agora, talvez pela primeira vez. Quando você escreve, na verdade, você está desenhando letras que você aprendeu que cada símbolo, junto com o outro, tem um som. Então, no fim das contas, você é, na verdade, um caveman, um homem das cavernas, uma mulher das cavernas, que está deixando uma mensagem através de hieroglifos, de símbolos. Só que quando você faz isso, você está, na verdade, desenhando. A gente não escreve, a gente, na verdade, desenha letras. E quando você desenha, o desenho é uma das únicas atividades que você afeta diretamente os 2 hemisférios do seu cérebro. Digitar não afeta, porque digitar entra no automatismo. Se você toma notas digitando no seu celular ou tirando print, que é o screenshot, não afeta o seu cérebro como escrever. Por isso, quando você escreve, você está pintando, desenhando, e você atinge os 2 lados. Por isso que a retenção é absurdamente maior do que quem não anota. E isso vale para aprendizado com música, com série, com filme. Tem que tomar nota. Tem que chegar no filme, por exemplo, vamos lá, eu estou assistindo uma série Breaking Bad, antiga, mas bem legal, bem famosa. Ou sei lá, Friends, How I Met Your Mother, as populares, que são de comédia. The Big Bang Theory. Como que eu estudo através da série? Assista sempre com áudio em inglês. A primeira vez, se você é basicaço, coloca a legenda em português. Para você entender a sinopse, o que está acontecendo, o enredo. Depois assiste o mesmo episódio com a legenda em inglês. Vai ser assustador para quem é básico, para quem imagina que vai ser mais. Aí nessa segunda vez, vai pausando
nos momentos que eles falam frases feitas, sei lá, how's it going? Aí você, opa, how's it going? Aí tu anota, how is it going? E depois você vai atrás disso aí. Aí assiste uma terceira vez sem legenda. Então todo esse processo de brincadeira com série, isso vale pra série, pra música, porque a música tem um videoclipe, você faz a mesma coisa que você faz na série ou no filme. Verdade. Então todo esse processo é um processo de repetição e um processo científico. Você está trabalhando áreas do seu cérebro que você não trabalharia de maneira nenhuma se só atingisse o sentido da sua audição. Quando você está escrevendo, você está lendo, você está desenhando, você está escrevendo, você está ouvindo. Então você está atingindo todos os pilares praticamente de um idioma, de uma língua. Aí para melhorar isso, depois você pega essa mesma série e pega um celular e grava cantando a música ou falando a frase que o cara falou na série ou no filme. Então, nessa brincadeirinha com filme, série ou música, você fez a melhor aula de inglês da sua vida e você foi seu professor. E de graça. Muito legal, muito legal. E você falou um negócio super interessante, porque o que você está falando é ciência de aprendizagem, quer dizer, não tem nada de achismo aqui, né? É ciência. Isso é ciência, isso é muito importante, né? E aí eu queria juntar duas coisas. A ciência da aprendizagem, ela de fato ajuda a gente a entender formas de aprender, né? Então, somos seres únicos, cada um aprende de uma forma. Como é que a gente aprende? A gente aprende pelos nossos sentidos, né? Que se traduzem em verbos. Ler, escrever, ouvir, assistir. Cada verbo liga e desliga os nossos sensores, né? Então, é claro que quando eu estou assistindo, assistir é o mais cômodo, né? O aprendizado mais passivo. Eu fico lá, estou lá, eu me distraí, voltei. Quer dizer, eu estou lá e aprende. Sim. Mas se eu misturar o aprender com o ouvir é interessante, porque eu preciso prestar atenção no que eu estou olhando, senão eu não vou prestar atenção no que eu estou ouvindo, né? Quando a gente escreve, tem essa grandeza, né? Sim. Poucas pessoas conseguem aprender escrevendo pouco, né? Sempre tem um aluno na sala, não sei se acontece com você, aquele aluno na sala que ele passa a aula inteira de braço cruzado assim. Sim. Aí você fala assim, cara, esse cara ou tá odiando a minha aula, ou esse cara tá amando a aula, né? E o cara é um sucesso, né? Mas por quê? Porque é uma pessoa que tem muita facilidade, é quase uma exceção. O comum são as pessoas escreverem. Tem gente que escreve tudo, cada vírgula, cada palavra, tudo aquele caderno lindo, maravilhoso, né? E tem pessoas que vão escrever menos, vão anotar, enfim, de forma mais sistematizada. Então, o aprender escrevendo, né, ele traz esse aprendizado ativo. Você não pode ficar parado só ouvindo, você tem que ir lá, né? E, de fato, você tem todo um processo para fazer sua mão mexer e escrever aquele símbolo que você falou, e aí você tem um processo cerebral muito forte, né? Então, isso é ciência de aprendizagem. Uma coisa muito legal que eu vejo que funciona, né, é, primeiro, a ciência de aprendizado para adulto, ela se chama andragogia, né? A de criança é pedagogia. Sim. O adulto, ele só aprende aquilo que ele vê sentido, aquilo que ele vê aplicação prática imediata, né? Então, muitas vezes a gente não aprende inglês porque a gente olha e fala, onde que eu vou usar isso? Para que serve isso aí? Né? E quando você está fazendo uma coisa que você gosta, que é ler, ouvir, assistir, enfim, sobre algo que você vê a aplicação, aí esse negócio se torna mais útil. Você gosta que eu vou usar amanhã. Aí eu vou entender essa série hoje. Ou seja, você tem uma aplicação, você consegue, seja para se divertir, seja para você fazer turismo, seja para você fazer alguma coisa que você vai melhorar profissionalmente. Então, tem esse processo que adulto aprende aquilo que ele quer aprender. Se ele fala assim, se você pôr uma barreira, não vai aprender. Não. Então vai anotando, hein, pessoal? Para o pessoal que está anotando, né? É super importante. Tem que aprender escrevendo. Então, o teacher Paulo já falou aqui que a questão do símbolo é super importante. Tem que ter uma função que você está aprendendo. Eu estou aprendendo isso porque isso é muito legal também, né? E eu queria colocar uma última e aí perguntar a sua opinião, né? Em negócios, né? Que aí eu não sei se no inglês funciona. A gente fala muito disso, né? E eu já vi isso acontecer várias vezes, que é quando você ensina outra pessoa, você aprende muito. Porque quando você ensina outra pessoa, você é obrigado a estruturar na sua cabeça o que você está falando. Você é obrigado a se expor para as perguntas que o outro vai fazer para você. Sim. E, no fundo, você absorve muito mais, né? Eu vejo isso, né? Eu tenho 3 filhos, né? Do lado da copa da minha casa, meus filhos estão jantando aqui do lado. Na copa, a gente botou uma lousa. Né? E eu deixo um monte de conta para eles na lousa lá, porque eles são pequenos, eles têm 5, 6 anos, né? São 2 de 5, né? Um casal de 5 anos.
São gêmeos, né? E Olha, mais um menino eu de também tenho um 6. casal de gêmeos. Vamos fazer Que 2 anos legal. agora. 2 anos, né? Que legal. E, e aí eu deixo a luzinha lá para eles, né? E aí escrevo as contas, estou aprendendo a fazer conta e deixo conta lá para eles. E aí eu ensino outro. É muito legal isso, porque aí você fez errado, você fez certo, tal e tal. Sim. E em inglês, dá para fazer também esse negócio de um ensinar o outro e você acaba aprendendo? Eu nunca na minha vida aprendi tanto inglês de maneira absurda, surreal, incomparável, do que em 2006, quando eu comecei a dar aula. Legal. Nunca eu tive um desempenho, um salto absurdo. Sabe aquele gráfico dessa pandemia? Tava de boa aqui, de repente, pá! Foi meu inglês. De repente, foi um salto absurdo. Porque é justamente isso. Quando você... Tem vários estudos sobre isso, né? Quando você ensina, a sua retenção é muito maior. Até porque, quando você ensina alguém, antes de você ensinar para alguém, você tem que se questionar. E o questionamento, ele é a melhor coisa que tem. Eu, inclusive, utilizo no meu método. Eu não respondo os meus alunos, geralmente. Eu respondo com pergunta. Uhum. Eu gosto de responder eles com perguntas. Por quê? Porque ele se ensina. Ele vai gerar esse pensamento e ele vai ter a própria resposta. E quando você está ensinando alguém, é justamente isso. O cara vai me perguntar o porquê que o to e for são diferentes se os dois é para e por. Quando que eu uso do you make se os dois são fazer? Então, para ensinar alguém, qualquer assunto que seja em inglês, você tem que criar possibilidades e criar os e se, que todo mundo tem. E se? O adulto é campeão nisso. Não, mas e se? Mas e se? Exceção, né? Não existe regra, eles só querem a exceção. Não existe, eles querem fazer as perguntas que ele nunca vai usar na vida dele. Nunca, nunca, em nenhuma hipótese, ele vai usar, sei lá, inconstitucionalissimamente na vida dele. Mas ele pergunta, como é que é inconstitucionalissimamente? Mas é isso, eu acho que nada supera o ensino. Então, é uma coisa que eu acho lindo dos meus alunos. Inclusive, tem alunos aqui, não só da turma 10, da turma 5, de todas as turmas. Sempre eu acabo testemunhando a criação de grupos onde eles se ajudam. Que legal. E são os melhores alunos. Sempre são os melhores alunos do grupo. Sempre são do curso. Sei lá, tem 100 alunos, tem 200, tem 500, tem 800 alunos numa turma. Aqueles que fazem os grupinhos fechados, as suas panelinhas e se ensinam. Quem está ensinando sempre desenvolve mais rápido do que quem está aprendendo. Por isso que é legal. Por isso que eu falo, se juntem mesmo, criem grupos, porque quem vai ensinar não está perdendo, ele está ganhando mais que todo mundo. Exatamente. Quem dá, recebe muito mais do que quem está recebendo. Que legal, que legal. E Teacher Paulo, fala uma coisa. O inglês, para trabalhar, tem alguma diferença de um inglês? Vou aprender inglês. Mas eu tenho que aprender um inglês especial? Fala um pouco sobre isso. Então, isso é um grande medo que nós temos até descobrirmos que o inglês é um só. O inglês é um só. Não existe o inglês do business, não existe o inglês do médico. Tá lá, ele é instrumental. Claro, são palavras específicas que eu, como alguém que fez letras, não vou saber o que fez, sei lá, biologia sabe utilizar o vocabulário dele. Isso no português não funciona. Então, só isso. Mas o inglês não vai mudar, que nem aqui a gente está falando de português. Você tem a sua formação, você tem PhD, né? Isso. Em que? Em administração. Em administração. Isso. Meu amigo, eu não sei administrar nem o meu dinheiro. Se a gente for conversar aqui. Mas eu estou falando com você há, sei lá, meia hora, 40 minutos. Por quê? Porque é português. Perfeito. O inglês não vai mudar. E esse é um grande erro, porque a pessoa chega para mim e fala, Paulo, você oferece curso para, sei lá, comissário de avião? Ainda não. Eu vou fazer, mas ainda não. Você fala inglês? Não, professor, mas eu queria aprender inglês da comissária. E tu acha que você vai chegar lá na pessoa e vai falar, ok, so, this is the emergency exit. E acabou seu inglês? Acabou sua comunicação? Não. Então você tem que aprender inglês. O inglês, a língua. A partir do momento que você consegue se comunicar, chegou a um nível de fluência, qualquer coisa instrumental se torna facílimo.
Porque são detalhes. Ah, eu quero aprender o business. Ah, que legal. Você vai aprender o que é, sei lá, um brainstorming. Você vai aprender o que é um briefing. Sabe? Essas coisas que são minúsculas comparadas com a complexidade da língua, que é a comunicação principal. E que também você consegue aprender ouvindo os outros. Quer dizer, você está no escritório, o seu escritório tem pessoas de outros países, eles estão falando inglês, você ouve, né, o que é uma palavra específica ou outra, aí você está lá atento e acabou. Como em português, a gente está em português aqui, vira e mexe, alguém solta uma palavra em inglês, alguma coisa, toda hora, né? Toda hora. Pessoal, seu mindset está errado. Você fala, cara, o que é mindset? Aí você fica meio esperto na situação e você aprende o que é mindset. Quer dizer, também não tem, né? Concordo. É isso aí. No fundo, idioma é idioma. Inglês é inglês, português é português e, no fundo, não faz tanta diferença, né? E que você falou assim, você falou fluente. O que você considera, como é que você considera, como se considera uma pessoa fluente em inglês? Então, eu gosto muito de ir para o dicionário do próprio português mesmo. Se a gente for procurar a definição de fluência no dicionário de português ou de inglês ou em qualquer outra língua, ele vai trazer exemplos, inclusive, de um rio. Um riacho. Não é um lago. Acho que a maior explicação e a melhor explicação é essa. Tem um aluno que é o aluno lago, tem um aluno que é o aluno riacho e tem um aluno que é o aluno rio. E tem um aluno correnteza. Existem níveis de rios. Existem níveis de fluidez. Perfeito. Fluência não é proficiência. E isso muitos professores ensinam de maneira indevida, sem conhecer o significado das palavras em qualquer idioma. Legal. Proficiência é um alto nível de estudo que você se torna profissional. Você é profissional na sua ciência. É uma proficiência. Então você chegou a um alto nível de conhecimento que talvez o nativo não tenha. E vou te falar com toda certeza do jeito que... Vou falar dos americanos em geral, tá? Não todos, tá? Não, de maneira nenhuma todos, mas o que você vai encontrar são americanos, principalmente os mais antigos, que não sabem nem quantos estados tem no país deles. Muito menos saber onde que fica a Nicarágua. Então, sabe, são alguns detalhezinhos assim que as pessoas se esquecem totalmente. Então, é só saber o que é que você está querendo fazer. Ter foco naquilo que você quer. E é isso. Legal. Não, eu achei excelente essa ideia de fluência, vários níveis de fluência, porque a gente fica se comparando com outras pessoas para falar, pô, esse cara é fluente, se esse cara é fluente assim, então eu não sou fluente. Aí desanima, né? Concorda? Aí você fica, né? E não precisa, né? Eu acho que uma coisa do idioma, né, que eu falo inglês praticamente todo dia trabalhando, né, porque a gente tem muitas escolas parceiras ao redor do mundo, a gente tem vários programas que a Sampo faz em parceria com escolas do mundo inteiro, a gente tem professores que são de fora, tem muitos fornecedores, né, no caso do Lead, que é uma plataforma, tem tecnologia, né, então, ou seja, o tempo inteiro. Eu leio muito inglês, leio muitos livros já em inglês, etc. E foi por exemplo, dando meu texto, para mim, foi uma virada de chave, um momento profissional há anos atrás, onde eu falei, cara, eu sei falar. Então, eu falei para mim mesmo, eu sei falar. Eu sei, eu sou fluente, ou seja, e aí foi quando eu comecei a ter coragem de fato, né, cara, vou comprar um livro em inglês, né, em vez de comprar a versão em português, para me manter mais ativo. Sim. Eu vou assistir seriado sem legenda e se eu não entender, é problema meu, cara. Eu tenho que me esforçar para entender, né? Claro. Eu vou aceitar fazer uma palestra em inglês porque eu sei que eu vou ficar uma semana sem dormir para treinar, para fazer tal, etc. Que eu vou treinar, vou gravar e vou melhorar. E quando eu comecei a fazer isso há anos atrás, óbvio que o meu inglês melhorou brutalmente, né? A ponto de hoje eu ter o conforto, né, do idioma, de poder fazer essas coisas com naturalidade, né? Mas eu acho que tem um pouco da atitude, né, de você se jogar e aceitar seu erro, fazendo tudo isso para chegar num primeiro nível, né, de fluidez. Tem um exemplo muito claro que eu sempre falo para os alunos, que eu vou dar um exemplo bem prático do que é ser fluente. Existem alguns níveis, o nível A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Esses 6 níveis são avaliados pela Universidade de Cambridge, que é o exame, né? O exame de CPE, CAE. E nesse exame ele diz de verdade qual é o seu nível de proficiência. E ele diz se você tem influência ou não.
E eu estava em Brasília, a gente teve um TESOL, que é onde vem professores dessas universidades renomadas. Eles vão palestrar e é só para professores de inglês. E veio esse cara que é aplicador do teste, ele é escritor, ele é muito importante na Universidade de Cambridge. E ele deu um grande exemplo, ele falou assim, vocês acham que fluência é saber tudo? Foi fantástico isso. Fluência não tem nada a ver com saber tudo. Eu testei 2 caras, um era da Itália e um era da Rússia. O cara da Itália, ele era nível A2. Que A2 seria o início do intermediário, é do básico para o intermediário, que aqui no Brasil, com certeza, seria considerado quase um avançado. Por quê? Porque o nível de inglês do Brasil nas escolas tradicionais é muito baixo. Muito baixo. Tipo, você se forma nessas escolas famosinhas, chega lá nos Estados Unidos, faz um teste de nível, você fica no básico, no A1 ou no A2. Caramba. É fantástico. É tipo assim, fantástico de ruim, né? É surreal. Aí chegou a vez do italiano. E a pergunta, vou inventar aqui, foi uma pergunta tipo besta, assim, how do you like it? How do you like this place? How do you like London so far? Aí, o italiano, it is very beautiful. I love London. The people are very fun and funny, and the women are beautiful. And I enjoy every night when we drink beer with our friends. It is very piacere, Madonna. I love London. Aí ele anotou. Essa é a teste de fluência oral. Anotado. Chegou o cara que era C1 da Rússia, até porque C1 não é somente a fala, você tem a sua escrita, a sua compreensão auditiva. Ele tinha um nível já de C1, acho que ele estava tentando fazer o C2. E aí, na hora da mesma pergunta que faz para um e para o outro, é em dupla, né? Quando ele vai responder essa pergunta, ele... Therefore, in spite of the facts that we suddenly grasp among this emphatic environment. Acabou, né? Qual dos dois você diria que tem fluência, fluidez? Qual dos dois se comunica com mais leveza, facilidade? Qual dos dois, pelo gringão, inglês, avaliador, recebeu a maior nota de speaking? O italiano, que tinha nível tosco de inglês, um A2, recebeu mais nota na prova oral do que o russo C1. Então, isso é fluência. Fluência não é beleza nas palavras, querer falar bonito. Eu acho muito engraçado quando algum brasileiro vem chegar falando bonitão, querendo falar nonetheless. Eu olho assim e falo, Jesus morreu há 2000 anos, cara. Ele usava essas palavras. Não precisa mais usar, tá? Não precisa. Você está falando isso, sabe o que me lembra? Me lembra quando a gente... Não, é sensacional o teu exemplo, porque quando a gente vê alguém, né, alguém que não fala português, né, nem de Portugal, nem o nosso português brasileiro, quando a gente pega alguém de fora tentando falar português, cara, qualquer coisa que o cara fala, a gente acha tão sensacional, né? Meu, esse cara, como é que você conseguiu aprender português tão rápido? O cara fala, mas eu falo tão mal português. Não, você fala super bem. A gente admira tanto, né? E é isso mesmo. É o esforço, é a capacidade de comunicar, é deixar fluir, né? É deixar sair o que você consegue falar usando as palavras e o vocabulário que você tem. E não você querer falar igual um livro, né? Você não está narrando um livro, né? Você não é um audiobook, né? Parece um audiobook, né? Você concorda, né? Você falou as palavras, só palavra difícil, né? Você não é uma inteligência artificial narrando um negócio. Não é isso, pô. Hey Siri! Fala aí o negócio, pô. Né? Então é isso, né? É autenticidade, né? Sim. É coragem de errar, né? É coragem de se joga lá e fala o que deu para falar e... Cara, entendeu? Entendi, né? É isso mesmo. Agora, sabe que meu pai meu pai trabalhou em banco americano, lutou, né, trabalha, assim, sabia ler muito bem, sabia gramática muito bem, né? Ele super extrovertido, ele parecia italiano, né?
Ele misturava espanhol com francês, com italiano, com inglês, sei lá, tal, mas ele dá palestra, faz um monte de coisa e tal. Aí ele fala assim, não, puta, eu falo, cara. O problema é que os caras respondem. Né? Eu não consigo entender, né, o que eles falam. Né? E aí eu queria saber tua dica, né? O cara, você falou, você treinou, você foi lá. Aí o cara fala duas coisas e fala, cara, não entendi nada que esse cara fala. Como é que você sai, como é que sai dessa? Como é que a gente treina? Como é que é a dica que a gente dá para as pessoas disso? Cara, é algo tão simples que se as pessoas entendessem e anotassem... Gente, anote o que eu vou dizer para vocês. Eu também vou anotar. Por favor. Existe alguma possibilidade de você querer ganhar bíceps malhando bumbum? Responda essa pergunta que eu fiz. Existe em algum planeta a possibilidade de querer ficar com o bíceps forte malhando glúteos? Não. Como que você vai ficar com o ouvido bom se você só lê? Como que você vai ficar com o ouvido bom se você só fala ou só escreve? Então é tão simples. Qualquer área, são 4 áreas. Graças a Deus, só são 4 áreas. Listening, a audição. O speaking, que é o mesmo canal, a fala. O reading, a leitura. E o writing, a escrita. 4 pilares de qualquer idioma. Se você tem alguma deficiência, e todos temos deficiências em 2 ou 3 delas, às vezes é muito bom em uma e horrível em outra. Eu era muito ruim em writing e era muito ruim no início em listening. Eu conseguia falar, mas não conseguia entender. Aí eu fui pela lógica. Vai ouvir mais. Então você tá com o ouvido ruim, sabe até falar, sabe até escrever e ler bem, mas o seu problema é ouvir para continuar a comunicação. Escute mais. Escute e anote. E algo fantástico que você falou, você deu um exemplo brincando, mas é verdade. Livros em áudio, audiobooks. Esses são os seus melhores amigos, porque no busão, no metrô, no carro, você vai ouvindo um livro. Vai ouvindo, vai ouvindo. Coloca podcast para você ouvir, sabe? E se for audiobook, melhor ainda, porque você lê e escuta. Então você vai dominar 2 áreas das 4. Você vai estar lendo e ouvindo. Não tem outro jeito. A única forma de você se acostumar com o inglês e um inglês diferente é ouvindo. Por exemplo, eu fiquei fluente, fiquei top, virei professor. Uau, que incrível. Sou cabuloso do inglês. Fui falar com o indiano. Oi? Excuse me? O indiano. Agora eu tô italiano de novo. Eu não sei nem esquecer como é que o indiano fala. Não entendi. Mas você precisava ouvir audiobook indiano para conseguir. Exatamente. Ou assistir The Big Bang Theory, que tem o Raj lá. Que é indiano, é isso aí. Não, mas é isso mesmo. Não tem. É igual australiano, né? Eu não conseguia entender inglês britânico, que nem eu não conseguia entender português de Portugal. Mas depois morei nos Estados Unidos, morei com minha vizinha, uma landlord era de Portugal. Acabei melhorando minha pronúncia e também meus ouvidos de português de Portugal. É tudo prática. Tudo prática. Eu brinco, né? Meu português de Portugal é horrível. Mas é interessante que você se acostuma com outros sons. Você se acostuma com uma outra identidade. Não escutem somente inglês americano. Mesmo que você queira falar inglês mais americanizado, por favor, escute todo tipo de inglês. Inglês brasileiro, inglês de russo, inglês de árabe, porque no mundo dos negócios não existe só americano. Hoje, os maiores negociadores do mundo vêm da China e da Índia. Meu amigo, o inglês desses dois é very hard. É verdade. Sabe o que eu gosto de ouvir? Assim, é que você escolhe a velocidade, né? Sim, sim. Então, assim, você pôs, não viu nada. Muito rápido. Puta, não ouvi nada. Aí você fala, não entendi nada. Fala, beleza, põe em velocidade menor. Tá moleza, põe mais pra frente. Então você vai balizando com o teu nível também, que eu acho que é um negócio que é fácil, que ajuda, tá? E, pô, em qualquer lugar,
né, você consegue isso gratuito, quer dizer, é um negócio que você consegue aprender e ainda aprender, aprender o idioma e aprender o conteúdo do livro em si, né? Deixa eu aproveitar para te fazer outra pergunta antes da gente começar a encerrar aqui. Gostei do comentário aqui da Thalita. Ih, o Teacher Paulo caiu, mas tudo bem. Gostei do comentário aqui da Thalita. Ah, aí já voltou. Trabalho no navio de cruzeiro e foi a melhor experiência de inglês que eu tive. Legal. Ouviu 50 tipos de inglês, né? Eu Provavelmente. caí, desculpa. Não, tranquilo. Eu estava comentando aqui, né? A Thalita, que fez um comentário, ela trabalhou num navio, né? Sim. Navio de cruzeiro. Aham. Deve ter ouvido 50 tipos de inglês, né? Inglês Nossa, que certo, inglês maravilha. errado. Virou perito em inglês, né? É É, legal isso aí. melhor que eu. Olha, sabe que o meu irmão, é um cara que ele é um cara super esforçado, fala super inglês porque morou em Nova York, trabalhou em banco fora, tal, etc. Né? Mas fala francês, fala espanhol, tal. O que ele fazia? Ele comprava livro de criança para ler. Perfeito. Porque livro de criança é para criança. Então, pô, Aham. se a criança aprende, né? Então eu também vou. Então ele começou a comprar, por exemplo, ele gosta, né, de Harry Potter. Então ele começou a comprar a coleção Harry Potter em espanhol, em francês, lia cada coisa Nossa. e começou a ler. E aí, óbvio, entendia, não entendia, mas topou o desafio de encarar para fazer isso. Eu achei um negócio super interessante. Enfim, um método que ele seguiu ali, né? Tia Paulo, a gente tem aqui 8 minutos para encerrar, né? Antes que a Maravilha. nossa live termine. Cara, vamos dar as dicas aqui matadoras para quem quiser aprender, além de, óbvio, fazer um curso com você, que puta, o cara tem que criar vergonha na cara, se inscreve lá e faz, mas além disso, assim, vamos pensar na lógica do on-learning. Vamos pensar que o cara, modo aprender sempre ligado, eu posso aprender a qualquer hora, em qualquer momento, fazendo várias coisas. Então, o curso é muito importante. O curso é um turbo. Vou botar um turbo em você. O curso vai te dar um turbo e vai arrancar. Legal, mas tem que fazer a tua parte fora disso. Então, vamos resumir algumas dicas para eles. Vamos lá. Bem, não adianta nada você achar que você vai perder peso indo para academia 2 vezes por semana. Boa. Se todos os dias você continuar com seus mesmos hábitos, nada vai mudar. O inglês é uma academia. É a academia do seu cérebro, da sua boca. As pessoas acham que a comunicação é somente palavra. Não é. Existe a comunicação verbal e a não verbal. A verbal é minúscula. Somente 7% da comunicação são palavras. Somente 7%. Que loucura. Todo o resto são expressões, é a sua entonação. Por isso que seu pai conseguia falar misturando vários idiomas e as pessoas entendiam ele e respondiam. Por quê? Porque é um processo muito maior do que somente aprender palavrinhas soltas. E o que você tem que fazer é, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, o país não vai fazer você aprender mais. Porque não baixa o espírito do inglês ou o espírito de administração. Só existe conhecimento adquirido por você. Então, a forma de você adquirir conhecimento é se cercar. Imersão não é morar em outro país. Eu aprendi inglês no Brasil, em Brasília, sem nenhuma escola, sem nenhum professor gringo. Virei professor de inglês, me tornei Mr. Teacher Paulo e só depois de anos de experiência e dezenas de milhares de seguidores que eu fui morar nos Estados Unidos para melhorar o meu método, para melhorar o meu inglês, para melhorar tudo isso. Então, gente, todos os dias, música, escutem música obsessivamente, mas a mesma música. Pega um álbum do Beatles e escute de cabo a rabo até você decorar toda a embromação. Aí depois você vai estudar a letra, todos os dias um pouquinho, estuda uma letrinha. Here comes the sun. Caramba, olha só, here comes the sun. Aí vem o som. Aprendi isso, amanhã eu aprendo mais. Então todo dia você está fazendo um pouquinho, e daqui a pouco seu embromation deixa de ser embromation, porque você já está estudando a letra, passa a ser uma cantoria real e oficial, e você começa a imergir, você está imerso nesse momento no inglês, porque é a mesma coisa que morar fora, ouvir e cantar. Quando você canta, você fala, só tem ritmo, tira o ritmo, você está falando inglês. Então é isso,
Filmes, séries, música, leitura, livro em áudio e errem demais. Vá sabendo que você vai errar. Não tenha medo e não desista. Desista apenas do pensamento da desistência. Acredite muito em você, acredite no seu potencial. Inglês não é dom, inglês não é talento. Talento e dom é a desculpa que o preguiçoso dá para quem se esforça. Os maiores do mundo, de toda a história do nosso mundo, são pessoas esforçadas. Pouquíssimos eram talentosos, somente talentosos. Os maiores gênios eram gênios porque estudavam muito, treinavam muito, se dedicavam muito. Então, é isso. Essa é a dica. Fique sempre escutando inglês e faça o que te dá prazer. Gosto de manicure. Vou só assistir vídeo de inglês de manicure. Vou aprender a fazer cutícula em inglês. Vou descobrir como é que é tweezers. Sabe o que é nail polish? Vai aprender isso. Eu gosto de carro. Vai assistir Velozes e Furiosos. Eu gosto de Pokémon. Vai assistir Pokémon em inglês. Sabe? Eu gosto de economia. Vai assistir, sei lá, os jornais, CNN, Fox News, porque você vê a direita e a esquerda brigando. Tem política. Vai ver com esse povo. Vai ver inglês. Você joga no inglês e você vai ver que uma hora ou outra o seu cérebro muda a chave. Você não nasceu falando português e aprendeu porque seu pai e sua mãe falavam o tempo inteiro com você e você repetiu errando bilhões de vezes. Eu tenho crianças, se você tem criança também, você tem criança, quem está assistindo, se você tem criança, você sabe que a criança fala errado por 1, 2, 3, 4, 5 anos. Lá para o 6º, 7º ano que começa a falar de verdade, morando e ouvindo português 24 horas por dia. Até dormindo tá ouvindo o povo falando português, perdão. Então não se culpe, seja como uma criança, dê tempo ao tempo. Nada é rápido, o que vem rápido vai rápido. Fuja de quem oferece coisa rápida. Vá com aquilo que você tem. Melhor ser a tartaruga que erra do que ser a lebre apressadinha. Falei demais. Legal. Não, demais, é isso aí. Eu não poderia descrever melhor, eu acho que essa é a ideia. O que eu queria só complementar é que, de fato, quem conseguir entrar nessa jornada do idioma, quem entrar nessa jornada do inglês, além do prazer de aprender outro idioma, de se aproximar de outras culturas, de abrir a maior biblioteca do mundo, que é a biblioteca em idioma inglês, de conseguir entender o que você está cantando, né, e cantar de forma correta, e ter o prazer de tudo isso, de um filme, de uma série, né, de um Netflix, etc., né, você ainda, né, tem a capacidade de melhorar brutalmente a sua empregabilidade, né, e isso pode ser transformador para você, para sua família, né, quando você conseguir um emprego, uma promoção, quando você conseguir, enfim, empreender, quando você conseguir montar uma empresa nova, alguma coisa nova por causa disso, né? Com O certeza. mundo, com certeza, é global, não vai ser menos global, e o inglês, né, não tem como voltar, vai ser sempre relevante. Isso. Gente, por favor, meus seguidores, sigam o Mr. Secrato. Tem muita coisa para oferecer para vocês aí, um cara inteligentíssimo. Cara, conversar com alguém mais inteligente que a gente é muito prazeroso. Obrigado pelo convite, me senti muito bem aqui. Foi um prazer enorme aprender com você, te ouvir, e você só me trouxe mais certeza de que eu estou no caminho certo. E eu que aprendi muito, cara. Obrigado. Seguir também para mudar a mentalidade, para descobrir que existe um mercado de estudos absurdo. Estudem, gente. Segue esse homem, pelo amor de Deus, se você não segue ainda. E vai aprender, porque tem muita coisa boa aí que ele está oferecendo de graça. E tem muita coisa também que ele oferece aí que com certeza vai alavancar a sua vida, a sua carreira, a sua história, mudar a sua família para sempre. Isso aí. Obrigado, Mr. Teacher Paulo, obrigado, cara. Que prazer, que aprendizado. Obrigado aí, cara. Um abração. Cara, fica bem. E vamos fazer uma próxima em breve. Com certeza. Valeu. Beijo, pessoal. Gente. Obrigado aí por estar com a gente. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Opa, como é que eu saio? Não sei.